Olá, meus amigos e irmãos do canal Retorno da Glória. Deus seja louvado por vocês estarem aqui mais uma vez para assistirem a mais uma meditação do Espírito de Profecia. E a nossa meditação de hoje está inspirada no texto que se encontra em The Review and Herald, de 22 de dezembro de 1904. E veja, meus amigos, a verdade é que o fim de todas as coisas está às portas e o Senhor logo virá, pois já vemos os seus juízos pré-advento se espalharem em nossa terra. E por isso, não somente devemos falar na vinda de Cristo, mas em cada uma das nossas ações, devemos revelar o fato de que logo Cristo se manifestará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mas, diante dessa iminente realidade, as perguntas que devemos fazer a nós mesmos são: já estamos espiritualmente vestidos com as vestes das bodas do Cordeiro? Já temos a verdadeira piedade em nossos corações, amigos? Temos cooperado com os instrumentos divinos de maneira zelosa e sem reservas, ligando a nossa vida prática aos princípios divinos da santa lei de Deus? Veja, irmãos, uma coisa é falar na lei de Deus e outra coisa inteiramente diferente é praticá-la diariamente. E a palavra de Deus em Romanos 2, versículo 13, nos diz que os que praticam a lei que serão justificados diante de Deus, pois os que praticam a lei representam o caráter de Deus e não apresentam uma conduta mentirosa em contraste com a verdade bíblica. Bom, amigos, como nós bem sabemos, o Senhor cedo virá e o tempo é curto. E quem de nós, conforme as diretrizes da Bíblia e do Espírito de Profecia, pode hoje ser considerado um colaborador verdadeiro de Deus? Irmãos, a verdade é que o Espírito de Profecia nos pergunta se nós não ficaremos cheios de temor por ainda possuirmos o nosso temperamento natural e por ainda estarmos inconversos e também profanos e por estarmos procurando forçar diante dos outros uma experiência falsificada em lugar da verdadeira. Despertemos, irmãos. Despertemos antes que seja muito tarde para nós. Mas, amigos, o mesmo Espírito de Profecia, evidenciando o quão triste é a situação espiritual de muitos de nós, em contrapartida, ali também está escrito que hoje existem muitos remanescentes que são colaboradores de Deus e que nós não os distinguimos. E a verdade é que os ministros nunca impuseram as mãos sobre esses homens e mulheres para ordená-los para a obra. Contudo, eles estão carregando o jugo de Cristo e estão exercendo uma salvadora influência nos diferentes ramos da obra a fim de ganharem almas para o Senhor Jesus. E o êxito dessas pessoas na causa de Deus é porque elas entendem que a nossa obra depende do nosso amor a Deus e também do nosso amor aos semelhantes. E quando, amigos, houver ação harmoniosa entre os membros individuais da igreja, e quando houver manifesto o amor e a confiança de um irmão para com o outro, então haverá uma força e um poder para a salvação das almas, que será proporcional ao amor que eles possuem pelo seu próximo. Portanto, meus amigos, nós devemos urgentemente compreender quão grandemente necessitamos de uma renovação moral. E devemos compreender que sem a fé que opera pelo amor, nada poderemos fazer para o nosso Mestre. E por isso, quem dera que o Senhor dê a cada um de nós um coração capaz de receber esse testemunho e também essa advertência. Então, meus amigos, se nós também queremos ser cooperadores de Cristo nesses últimos dias, nós devemos ler e também estudar o 4º capítulo do livro de Zacarias, sim. Pois ali nos é dito que as duas oliveiras esvaziavam o óleo dourado através dos canudos de ouro para dentro do vaso de ouro e por intermédio do vaso as lâmpadas do santuário eram alimentadas. Veja, o óleo dourado representa o Espírito Santo
E com esse óleo, tanto os ministros de Deus como os pregadores e trabalhadores leigos devem ser constantemente supridos para que, em suas pregações, eles possam comunicar esse óleo à igreja, a fim de que a igreja possa ser espiritualmente transformada, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Bom, irmãos, como diz o Espírito de Profecia, os servos de Deus só poderão obter reais vitórias pela pureza interior, pela limpeza do coração e pela santidade. E por isso, é extremamente importante que os ministros e os pregadores leigos não apenas preguem a verdade exatamente como ela é, mas que também possam dar um exemplo correto de como viver a verdade. E além do mais, se eles forem oscilantes e também tímidos com relação aos princípios da verdade, então o seu exemplo vai ser citado por aqueles que estão fazendo o que é mal diante de Deus, e esses vão alegar que podem continuar nesse caminho do erro, pois os próprios dirigentes da igreja e os mensageiros da verdade estão fazendo o mesmo que eles. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui. Mas antes, eu convido vocês para juntos fazermos uma oração. Nosso grande Deus e Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que não apenas com palavras, mas também com ações, constantemente estejamos pregando que Jesus logo virá sobre as nuvens dos céus. E isso nós te pedimos e também lhe agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, fiquem todos cheios da presença do Espírito Santo e até a próxima.